Você já sentiu que a sua luta contra o pecado não tem fim? Você já passou por sofrimentos em relação a temer o que as pessoas pensam de você e se acovardar em um posicionamento? Ou na sua luta contra a imoralidade, a cobiça, a pornografia? Ou talvez você sofra de ansiedade, tenha dificuldades para dormir, confiar no Senhor? Você luta contra a ira, muitas vezes você explode contra as pessoas sem você desejar. Ou você luta contra a mentira, contra a fofoca, entre tantos outros pecados. Se você luta contra o pecado, esse vídeo é para você. Paulo vai explicar em Romanos, no capítulo 7, que é a continuação da nossa série na carta de Paulo aos Romanos, que o crente luta contra o pecado. Ele está em guerra. É a guerra do crente, que é uma guerra interna. Paulo vai explicar essa ideia de guerra no capítulo 7, verso 23. Nas suas palavras, ele diz: Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo usa exatamente essa palavra, a palavra guerrear. É como o crente se sente muitas vezes. Tá, a gente viu no vídeo passado, em Romanos capítulo 6, que o crente não está mais sob o domínio do pecado. Paulo disse no verso 14 do capítulo 6 que o pecado não terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei e sim da graça. Bom, se eu ressuscitei com Cristo, nasci de novo e tem uma promessa de que o pecado não vai me vencer, por que eu continuo pecando? Eu sei que na teoria é uma coisa, mas na minha prática muitas vezes é diferente. Paulo vai dizer exatamente isso na sua experiência pessoal. Paulo diz no verso 15: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Mais para frente, no verso 19, ele diz: Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Já sentiu isso? Bom, você não está sozinho. Paulo vai explicar no capítulo 7 duas razões pelas quais isso acontece com o crente. A primeira razão está no verso 20. Ele diz que ainda existe um pecado residual no crente. O crente já foi liberto da condenação do pecado, mas ainda não foi liberto da presença do pecado. E por isso, ele vai ter que lutar constantemente. Paulo diz: Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O crente ainda tem pecado em si, mas esse pecado não tem mais poder sobre ele. O crente pode dizer não ao pecado, ainda que tenha que lutar contra ele. A segunda razão pela qual essa guerra acontece está no verso 22 e 23. Porque essa é a luta do crente. O crente ama e tem prazer na lei de Deus, e por isso ele está em guerra contra o pecado. Verso 22, Paulo diz: Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, o crente, ele ama a lei de Deus, porque ele recebeu um novo coração, um coração que agora deseja o que Deus deseja e odeia o que Deus odeia. Então a luta contra o pecado, ela só acontece porque o crente agora está vivo em Cristo. Por outro lado da moeda, é que o não crente não luta contra o pecado, justamente porque ele está morto. Josemar Bessa disse, em suas palavras: se você não sente a batalha da carne contra o espírito, verifique o seu pulso, você deve estar morto. Exatamente isso. O não cristão, o não crente que não nasceu de novo, ele não está em guerra contra si mesmo. Ele ama o pecado, ele não luta contra ele. Na verdade, ele está em guerra contra os outros e está em guerra principalmente contra Deus. Ele ama o que Deus odeia. Portanto, se essa guerra está acontecendo com você, não desista, meu irmão. Isso significa que você confia no Senhor, que você é um crente verdadeiro. Jerry Bridges escreveu um livro que eu gosto muito, estou lendo, que é A Busca da Santidade. Na página 63, ele dá uma ilustração dessa guerra no crente. Ele ilustra como se num país houvessem duas facções em busca de poder. Uma dessas facções recebeu uma ajuda externa e agora ela toma o poder por estar mais forte. A outra facção, ela não é derrotada imediatamente. Ela ainda está ali. Vira e mexe, ela
tenta atacar o governo com táticas de guerrilha, mas ela está progressivamente sendo derrotada até que um dia ela não exista mais. É exatamente o que aconteceu com o crente. O crente estava morto, agora ele reviveu em Cristo e, portanto, ele recebeu o Espírito Santo, ajuda externa. E agora existe uma guerra entre carne e espírito, entre os desejos pecaminosos da nossa natureza caída e os desejos santificados de Deus pelo Espírito Santo em nós. Então, o pecado já foi condenado no crente, mas ele ainda não foi extirpado completamente. Mas ele está progressivamente sendo destruído até que um dia ele não exista mais. E esse dia é o dia do retorno de Cristo. Esse texto de Romanos 7 muitas vezes é usado como uma desculpa para os crentes serem passivos e indiferentes contra o pecado. Às vezes é até usado com uma ideia mais derrotista de que o crente não consegue vencer o pecado, de que o pecado é forte demais. Paulo sentiu um pouco desse desespero, dessa guerra contra o pecado. Ele disse: "Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?" Segundo alguns comentaristas, Paulo usou aqui uma ilustração de um rei dos etruscos, que quando conquistava um exército inimigo, ele levava os seus inimigos prisioneiros até a sua cidade natal, sendo amarrados a cadáveres em decomposição. E esses cadáveres eram levados pela pessoa até chegar ao país do rei dos etruscos. Paulo está usando um pouco dessa imagem de que ele quer obedecer a Deus, amar a Deus, mas parece que tem um corpo pendurado nele, em decomposição, que ele não aguenta mais. Ele se sente miserável, ele se sente desesperado. Mas Paulo não para aí. Paulo não é um derrotista. Paulo não joga a toalha. Pelo contrário, ele continua. Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está querendo dizer é, depois de se sentir miserável, ele dá um brado de vitória. Não porque ele confia em si mesmo e no seu potencial de vencer o pecado, mas porque ele confia no seu Senhor que o levará a salvo. E ele tem o poder de vencer o pecado em nós. Portanto, vale a pena lembrar a gente que nós não dependemos das nossas próprias forças para vencer o pecado. É o que Jerry Bridges e outros teólogos dizem, que o crente está sempre num esforço dependente para vencer o pecado. É preciso um esforço. O crente precisa se esforçar. A Bíblia diz para a gente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas, por outro lado, ele não pode depender de si mesmo. Ele precisa reconhecer a sua fraqueza e dependência de Deus. E o Paulo continua em Filipenses 2,13. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O poder vem de Deus, a força vem de Deus. Nós não dependemos de nós mesmos. Desde que a gente já nasceu egoísta. E por conta do nosso egoísmo, nós criamos hábitos pecaminosos. Hábitos que foram sendo enraizados em nós conforme o tempo passava. Hábitos de vivermos para nós mesmos e nossas próprias paixões pecaminosas. Agora que fomos libertos por Cristo, esses hábitos pecaminosos ainda restam em nós. E é preciso criarmos hábitos de santidade para extirpar esses hábitos pecaminosos. Como então, Raul, na prática, é possível criar esses hábitos de santidade? O Senhor é tão maravilhoso que Ele não só dá a teoria, mas Ele nos dá a prática. Ele mostra o que os teólogos chamam de meios de graça. Os meios de graça são ferramentas que Deus nos dá para que a gente possa vencer o pecado em um esforço dependente. São meios que dependem de Deus para vencer, mas que também é preciso que a gente se esforce para buscá-los. Quais são, então, esses meios? Eu vou citar apenas 3. O primeiro, e talvez o mais importante, é a própria palavra. Jesus disse, na sua oração ao Pai, pedindo a Deus que santificasse os seus discípulos na verdade. E a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é aquilo que nos santifica, é aquilo que nos lava, é a água que sai, da mangueira de Deus para limpar o nosso coração. Sem meditar constantemente, diariamente na palavra, é impossível vencer o pecado. Então, tire a poeira da sua Bíblia, abra ela e leia diariamente. Não apenas leia como um ritual de checklist, mas medite na palavra constantemente. Ouça bons sermões bíblicos, medite na palavra. Se possível, memorize versículos, para que quando a tentação vier, você possa atacar a tentação com a palavra de Deus. Segundo meio de graça, oração. Paulo mesmo disse em uma das suas cartas,
orem sem cessar. O crente pode orar em todo e em qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Portanto, veio o pecado, veio a tentação, ore, peça a Deus livramento, ore constantemente pedindo a Deus que santifique você. Esse é um hábito de santidade que nós podemos criar. E o terceiro, não menos importante, congregue numa igreja bíblica e saudável. Alguns já disseram que eu posso ser crente sem estar na igreja. Essa é talvez uma das maiores mentiras dos nossos tempos. Viver como um desigrejado, sem congregar numa igreja local, mas não apenas congregar de ir ao culto, mas de fazer parte da vida da igreja, é um perigo enorme para as ovelhas de Cristo. Elas não podem andar sozinhas. E, portanto, o crente precisa estar numa igreja saudável, uma igreja que ele vai ter conversas espirituais, conversas que vão trazer ânimo e vigor para ele na luta contra o pecado, em que ele vai ser disciplinado, discipulado, confrontado em amor, e ele vai ver como outros cristãos agem em contextos mais variados, como um pai educa seus filhos, como um marido ama sua esposa, como um crente se comporta na faculdade, na escola, no trabalho. É assim que a gente cresce em santidade. Portanto, assim como Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, persevere, meu irmão. Se a luta contra o pecado está difícil, olhe para o Senhor, olhe para a cruz. Ele venceu, portanto é possível vencer. Não dê desculpas ao pecado, persevere em esforço dependente e o Senhor vai trazer você para mais perto dele e fazer você vencer em santidade. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Até lá.